Tudo bem? Diga-me. Lembrei. Mas tá maiolando, né? É muito bom. Antes dessa última vez, várias vezes no UTI. E às vezes na presença de filhos, eu pedia para ele, pastor Josué, bota o pé no freio, mas ele, aquela chama dentro do coração, quando ele melhorava, saía da UTI, voltava para casa, olha o Josué novamente, visitando as pessoas, orando pelos irmãos. Foi um trabalho que Deus colocou no coração dele, e ele fez com muito êxito. Quantas pessoas nós conhecemos que são gratos à vida do pastor Josué? E nós somos gratos, pastor Josué, pela sua vida. Nós tivemos o privilégio de sermos também agraciados com a bênção da vida de Josué, quando o meu sogro passou por momentos difíceis, e hoje ele já está com o Senhor. Mas o pastor Josué, mesmo ele sendo da igreja presbiteriana, ele não olhou a placa da igreja. Ele continuou visitando, teve assistência à minha sogra, assistência ao meu sogro até os últimos dias. E nós, como famílias, somos muito gratos, pastor Josué, muito gratos ao trabalho que o senhor desempenhou. Deus proporcionou esse momento também de refrigério, de alegria, pelo reconhecimento de muitas pessoas que foram abençoadas pela tua vida. E nós estamos aqui para agradecer. São 70 anos. Eu sei que muitas pessoas completam essa idade. Hoje, a vida tem aumentado o número de anos na média de idade da população, inclusive da população brasileira. Mas no caso específico do pastor Josué, é um milagre à parte. Porque os irmãos conhecem a história dele. Sabe que ele ficou muito tempo internado. E mais do que uma vez, os médicos disseram que não tinha. Eu digo que ele decepcionou esses médicos. Porque Deus resolveu mudar a história dele. E eu tenho aqui o pastor Hélio. Pastor Hélio esteve lá conosco no dia fatídico que a Áurea nos ligou, dizendo que o médico disse: convida a família, se despeça dele, que a qualquer momento ele estará partindo. E a Áurea nos ligou e nós fomos lá, de noite, 10 horas, 11 horas, não me recordo o horário. Quando eu chego na porta, encontro o pastor Hélio, que estava lá tentando entrar também, e nós tivemos a oportunidade de subir juntos, e ali oramos. Mas não foi só nós. Durante aquela noite, muitos outros irmãos foram tocados e foram ali ao hospital orar. E aquilo que parecia que era a despedida do pastor Josué, ele acamado há muito tempo, não conseguia ficar de pé, às vezes nem sentado na cama ele conseguia mais. Mas hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, ele está aqui conosco. E nós podemos agradecer a Deus juntos por esta dádiva, por este milagre de Deus na vida do nosso irmão. E nós estamos aqui com esse objetivo. E a Bíblia nos diz, Paulo escrevendo a Tessalonicense, ele diz essa palavrinha que é muito conhecida de todos nós. O último capítulo de 1 Tessalonicenses, verso de número 8, diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós estamos aqui com esse objetivo, de sermos gratos a Deus. Gratidão
gratidão é a qualidade de reconhecer os valores e as dádivas recebidas de Deus. E quando as pessoas recebem tantas coisas da parte de Deus, e no momento que estão passando pelo vale, eles se lembram de pedir oração. Não, mano? Você lembra de pedir, ore por mim, ore. A situação lá é irreversível para os homens, e eles sabem que só Deus pode fazer. Mas muitos recebem e se esquecem disso. Nós temos uma história bíblica, um relato bíblico dos 10 leprosos. Quando Jesus passando ali por Samaria, pela Galileia, a Bíblia diz que ele entrou em uma das aldeias. E quando ele entra ali, um grupo de leprosos começaram a clamar, pedindo misericórdia da parte do Senhor. E Jesus, que sempre ouviu o clamor do necessitado, ele disse para aqueles leprosos: vai e se mostre ao sacerdote. E aqueles 10 leprosos foram. E a Bíblia relata que enquanto eles estavam a caminho, eles começaram a ver algo que estava mudando na vida deles. E eles começaram certamente um olhar para o outro e ver que ele já estava ficando limpo. E ambos foram purificados. Os 10 leprosos foram curados. A Bíblia deixa bem claro que os 10 leprosos foram curados. Mas apenas um deles retornou para agradecer a Deus. Retornou para agradecer a dádiva que ele tinha recebido da parte do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quando ele chega próximo de Jesus, ele se prostra aos pés do Senhor e o adora. E Jesus faz uma pergunta para ele: não foram 10 os limpos? E só esse estrangeiro voltou para agradecer? Isso mostra claramente que Deus está olhando a nossa atitude depois que nós recebemos algo da parte do Senhor. E é muito importante que eu e você sejamos gratos a Deus. E como eu disse, nós somos gratos a Deus, mas também quando nós demonstramos gratidão para com o nosso próximo, isto também agrada ao nosso Deus. Às vezes as pessoas pensam que temos que ter gratidão somente para com Deus, mas é importante que eu também tenha gratidão para com o meu próximo. Como a primeira coisa que nós fizemos aqui foi demonstrar a minha gratidão ao pastor Josué, porque nós reconhecemos o trabalho que ele fez, mas não podemos deixar de agradecer a Deus, porque se ele fez, é porque Deus está no controle da sua vida. Amém. Se ele fez, é porque Deus esteve presente na vida dele. E a própria Bíblia diz isso para mim e para você, que sem ele nada nós podemos fazer. Então nós estamos aqui nesse momento de gratidão a Deus. E eu gostaria de dar a oportunidade para muitas pessoas aqui. Nós temos vários pastores conosco. Temos o pastor Hélio, já citamos o nome, temos o pastor Cleito, temos ali o pastor José Carlos, temos o pastor Rubens, e se tem mais alguém que nós não citamos o nome, nos perdoem. Mas são várias pessoas. Não podemos tornar esse momento muito longo, porque não queremos cansar os irmãos. Mas eu gostaria de dar uma oportunidade também ao pastor Cleito, porque o pastor Cleito também é o pastor que tem acompanhado também o Josué no coral. É um maestro do nosso coral da nossa igreja sede. Então é uma alegria ter ele aqui conosco nesse momento de gratidão a Deus. Pastor Cleito, tem uma oportunidade nesse momento de falar algo da parte do Senhor. Fala para ele como é que vai acontecer. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Já estou acostumado. Irmãos, Pode corrigir o nome. é um motivo de... meu nome é Cleuton. Mas tudo bem, não tem problema. Quando a gente fala de gratidão, há uma expressão
a respeito de como essa palavra é usada em vários idiomas. E apenas no português a gente não responde eu sou grato, a gente diz obrigado. E há uma diferença entre você dizer que fica grato, né? Que tem gratidão por uma pessoa ou por alguma coisa que foi feita para você, e você dizer que a partir daquele momento você fica obrigado. Por isso as mulheres falam obrigada e os homens obrigado. Você se sente comprometido, você se sente obrigado a, de alguma forma, retribuir aquilo que é feito para você. E eu vejo na vida do pastor Josué, nós já tivemos alguns embates. Ele é bem mais velho do que eu, mas a gente já teve alguns embates como obreiros. Eu sempre tive muita liberdade, às vezes ele sabe disso, às vezes ele falava alguma coisa e eu era duro até com ele. Mas teve uma coisa, irmão, que me irritou uma vez, é porque ele, acamado, impossibilitado de levantar, estava preocupado de justificar as ausências dele no coral. Ô pastor, olha, não está dando para ir. Eu sei, irmão Josué. Que o Senhor continue te dando vida, saúde, muita alegria com a sua família. Maura, que Deus continue te usando como esse instrumento que a senhora é. A gente não pode esquecer da sua importância nessa vitória do pastor Josué, porque eu digo que a fé dele foi suplantada por uma fé extraordinária, desafiadora, de alguém que tem a coragem de olhar para uma mulher e dizer assim: ele ainda vai comer essa sopa aqui, fica tranquila, porque enquanto Deus não desligar a chavinha lá, o controle está na mão dele. Que o Senhor continue abençoando a todos, essa família abençoada, maravilhosa. Pastor Josué, eu espero comemorar os 80 anos. Amém. Em nome de Jesus. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui nessa tarde, em nome da família. Sei que minha mãe está no corre aqui da festa, né? E dizer que nós estamos com um coração muito agradecido por esses 70 anos. Eu falei com a Aline, disse assim: nossa, tenho que falar com a minha mãe que a gente não pode deixar essa data passar em branco, né? Porque tudo que a gente passou. E acho que foi no dia seguinte, minha mãe mandou mensagem: vou fazer uma festa e tal. Estamos com o coração alinhado. Vou dar um breve testemunho para não tomar muito tempo, vou ser bem rápido. Eu estava em São Paulo em março de 23, né? 19 de março. Foi ano passado, 23, né? E eu estava num workshop com alguns clientes. Tinha acabado de chegar no hotel. E fui ver meu celular, tinha uma mensagem da minha mãe, coloquei para tocar o áudio. E aí ela começou a falar: olha, o pai não está bem, o médico chamou, disse que não tem mais jeito, que vai deixar a noite toda aberta para visita, para a gente se despedir, para a gente se preparar no coração e tal. E aquilo veio como uma flecha no meu coração, né? Um negócio assim horrível, né? E eu arrumei minhas malas na correria, desci. A moça ainda foi boazinha comigo, deixou eu fazer check-out sem pagar mais uma diária. Fui embora, fui direto pro hospital. Liguei pra mim, falei: ó, tô indo direto pro hospital. Ah não, acho que eu passei em casa pra pegar vocês, né? Passei em casa, peguei elas e fui. Chegamos lá, né, aquele cenário, e assim, obviamente ele percebeu tudo, né? Não era uma noite típica, né? Todo mundo entrando, orando e conversando com ele, e a gente emocionado, né, com toda a situação.
E depois, não vou ser hipócrita, eu sinceramente achei que ele iria partir. Que a situação já vinha se arrastando há 6 meses, né? Nós já estávamos nessa. Ele chegou aí para casa 2, 3 vezes, mas assim, era 2, 3 dias, voltava para o hospital, piorava. E depois a minha mãe, né, contou pra gente como que aconteceu, né? Que o médico chamou ela, conversou. Eu vou dar o testemunho no nome dela. Ela, muitos de vocês ouviram esse testemunho, mas acho que alguns não ouviram, eu preciso falar. Desculpa, irmãos, eu estou emocionado. No elevador, descendo o elevador do hospital, ela lembrou acho que é o rei Ezequias, né? Que teve uma palavra de morte, né? Do profeta, e ele virou, assim que ele recebeu essa palavra, ele vira para a parede, ora a Deus e fala: Senhor, tenho sido um rei fiel, tenho te servido, tenho feito a tua vontade. Por quê, né? Muda esse quadro. E Deus, antes que o profeta saísse do palácio, falou com ele: volta lá, eu estou dando mais anos de vida para ele. E ela lembrou dessa história, né? Falando com Deus, e disse: Senhor, meu marido tem sido fiel. Ele tem sido fiel ao Senhor, tem sido fiel à família, fiel à igreja, fiel aos amigos, fiel aos irmãos. Quantas pessoas, né, que dependiam dele, né, da assistência espiritual que ele dava, muitas vezes material também. Então, eu sei que o Senhor pode mudar tudo, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E foi para casa. E chegou em casa, foi cuidar da Denise para ela poder voltar, porque era a noite da despedida. E aí, ela chegou e foi falar com a Denise, foi preparar a Denise, né? E falou: Denise, ó, o papai tá indo embora. E ela falou assim: embora para onde? O pai está indo embora, vai com Deus. E aí ela falou assim: não, meu pai não vai morrer. Aí minha mãe falou assim: eu não quero que ele morra, mas o médico falou que ele está indo, não tem mais o que a gente fazer, né? Aí a Denise falou assim: Deus não é o autor da vida? Vou pedir para ele da vida do meu pai. Denise tem uma mentalidade de criança, né? Acho que a maioria de vocês conhecem. A idade dela mental é de 7, 8 anos. Né? E na pureza, né, de uma criança no corpo de adulto, elas oraram, pediram a Deus e foram e minha mãe voltou para o hospital e ela ficou ali de joelho, né, orando aquela noite. E eu sei que aquela noite, né, muitas pessoas, eu estava no quarto com o pastor Lúcio, o pastor Hélio, e muitas pessoas passaram por lá, encontrei meus tios lá, meus primos, muitas pessoas passaram aquela noite por lá, oraram por ele, e eu sei que daquela semana para frente, Deus foi mudando o quadro e ele teve uma melhora assim, inexplicável. Ele tem as dificuldades de saúde dele ainda, né, o cuidado, né, que requer, mas em vista de tudo que ele passou, né, era para ele estar aqui com oxigênio, um tubo de oxigênio do lado dele, porque ele não conseguia respirar. Assim era, a gente sentia falta de ar de olhar ele, sentia falta de ar, é um negócio horrível, mas Deus mudou todo o plano. Então, amém. Às vezes a gente olha e fala assim: nossa, mas Deus fazia tantos milagres, né? A gente vê nas escrituras, Deus faz milagre hoje, irmãos. Sim. O nosso Deus é o mesmo Deus. Amém. Então, Deus abençoe todos vocês. Eu não vou citar nomes porque eu vou errar, mas eu gostaria de agradecer. Tem muitos irmãos aqui que oraram pelo meu pai, acho que a média de vocês. Tem muitos irmãos aqui que nos ajudaram, entre eles o pastor Liúde e tantos outros aqui, que passaram noites conosco no hospital, nos ajudaram a cuidar do meu pai, porque para a família é muito difícil, né? A nossa vida segue, a gente tem conta para pagar, trabalho para fazer, e os irmãos se disponibilizaram, estiveram ali conosco, nos ajudaram. Isso só Deus pode recompensar tudo que vocês fizeram por nós. Então, Deus abençoe muito vocês, agradeço a oportunidade, Deus abençoe cada dia mais, e faça as palavras do pastor Cleiton, que nós estejamos aqui daqui 10 anos comemorando 80 anos. Amém! Deus,
pelo que eu passei. E esse salmo que eu vou ler é mais ou menos um reflexo daquilo que eu passei. O Salmo 30 diz assim: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seu santo, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, e no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. E o Salmo 31, verso 1 e 2. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Seja a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Amém. Aleluia. Agradeço a todos que estão. Só antes do pastor orar por todos nós, eu faço das palavras de João ao amado Gaio aqui, versículo 2 da terceira epístola. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. É o desejo do nosso coração. Amém. Vamos orar, irmãos. Ficamos em pé neste momento. Eu conheço o Josué há mais de 52 anos. Ele era solteiro ainda, eu era casado. E mais velho que ele, mais rápido. A Bíblia diz que todo tempo amo o amigo e na angústia nasce um razão. Amém. Querido Deus, levantamos as nossas vozes mais uma vez ao trono da tua graça. A gratidão da nossa alma, a gratidão do nosso coração, a gratidão, Senhor, das nossas mentes, ó Deus, por ver aquilo que o Senhor tem feito e realizado na vida do teu filho. Sabemos que aonde os homens podem colocar vírgula, o Senhor põe ponto final. Aonde o Senhor, as pessoas põem ponto final, o Senhor põe vírgula, Senhor. Porque na verdade não somos nós, mas é o Senhor que escreve as nossas histórias. Por isso nós louvamos essa tarde, porque escrevesse também a história de Josué, Senhor. Quando nós já havíamos desfalecidos, o Senhor o fortaleceu, o levantou, trouxe de volta ao regaço da família, ao convívio dos irmãos, para a alegria do teu povo e da tua igreja, e para mais uma vez glorificarmos o teu nome. Te louvamos por isso, Senhor, e por tudo que somos agradecidos. Também agora, Senhor, comemoramos com ele, alegramos com a família, Senhor, por essa data tão especial. 70 anos que o Senhor dá, ó Deus, para que esses anos possam ser fortalecidos e que ele possa ter muitos anos de vida, Senhor, na tua presença, e muita vida em todos os anos que o Senhor ainda o há de dar a ele. Agora também oramos pelo alimento, porque vamos ele partilhar, assim também alimenta-nos com o pão do céu. É no nome de Jesus que nós oramos e por fé te agradecemos. Amém. Amém. Para terminar, quem pode dar uma salva de palmas para o Agora tem gente, hein? Pegou bastante gente. Ah. Depois um trequinho.
bem? Tudo bem, você? Como você vai? Saudade? Deixa ele passar. Tá bem? Tudo. Olá! A Daiane. Daiane, desculpa. A Daiane. minha esposa, a cunhada. É, cunhada. Tudo bem? Fique em paz. Tá linda. Obrigada, amor. Depois vai fazer um bolinho depois, né? Vai, então. Depois vai comer o bolinho, tá? 9 meses virei pra trás. Aí ele só que o meu filho. Vai ter que colocar de volta aqui. Não. Não, porque ela passou. Não, isso aí é a história das assembleias. Mais um pai que conhece bastante. Gente, eu sou bem. Ele vende fotos, gente. Fotos, vamos do foto. Aí eu